Filipenses. Vamos lá para essas lições preciosas. Filipenses capítulo 1, versículo 12 até o 21. Quem achou pode dizer amém? Amém. Então vamos lá. Filipenses 1,12 diz: Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, outros por porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas cadeias. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas o que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou com verdade, nisso eu me regozijarei ainda, porque sei que disso me resultará salvação, pela vossa oração, pelo socorro do Espírito Santo, porque sei, versículo 19, que isso me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Bom, hoje nós estamos com a parte 3 a respeito dessas lições em Filipenses, dessa vida extraordinária que foi o apóstolo Paulo, e coisas preciosas a gente tem extraído. Eu quero fazer primeiro, vale a pena ouvir de novo com vocês a respeito do que foi a segunda parte. Então, a gente viu nos versículos 12 a 14, Paulo dizendo em outras palavras, o domínio e a vontade de Deus sendo feitos através dos fatos e ocorrências aparentemente negativos da vida. Então, das lições que se aprende com Paulo, irmãos, foi que ele entendeu que aquilo que para todo mundo era infortúnio, daquilo que para todo mundo era, desculpe a palavra, uma desgraça, ele conseguia ver a mão de Deus. Então essa é uma lição que também precisa estar dentro de nós, porque nós estamos expostos a toda sorte ou todo azar, quer dizer, não sorte e azar nessa questão, mas a toda sorte de infortúnio que pode acontecer de uma hora para outra. Mas Jesus já tinha dito isso: no mundo vocês terão. Ninguém escapa disso. Tem até uma frase de John MacArthur, ele diz o seguinte: se você espera conforto no Evangelho, infelizmente você não pode viver o cristianismo. Então, na verdade, a gente vai viver momentos difíceis, mas um dos segredos que Paulo nos mostra é justamente esse. Então ele diz: eu quero, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Então, quando ele diz as coisas que me aconteceram, já começa por aí. Ele está preso. Filipenses está escrevendo no ano 61 aproximadamente, depois de Cristo. Ele está em prisão domiciliar. Tem uma figura ali atrás das grades, mas não era bem essa cena. Ele está em prisão domiciliar, deve ter 3 ou 4 guardas na porta de uma casa, e ele está lá dentro. Ele recebe alguns amigos, algumas visitas, e ele está escrevendo essa carta, e ele está dizendo as coisas que me aconteceram. Em outra carta, quando ele diz assim: por que o pessoal se julga apóstolo? Se eles se julgam apóstolo, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja. E depois ele vai dizer assim: se eles são apóstolos, ainda mais eu, porque sofri muito mais do que eles. Eu sofri dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. Eu fui deixado
deixado uma noite, um dia no abismo. Eu fui descido num cesto da cidade de Damasco para não ser morto pelos perseguidores judeus. Eu sofri 3 naufrágios. A Bíblia só traz um em Atos 27, mas eu sofri 3 naufrágios. Eu fui apedrejado como morto, eu fui açoitado com varas, eu fui traído pelos da minha nação, eu fui traído por amigos, eu fui abandonado por pessoas que eu confiava. E aí ele está escrevendo aos Filipenses: mas as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho de Jesus Cristo. Se a nossa vida está em Deus, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, isso que a gente já falou na outra vez que falamos sobre Filipenses a respeito disso. Paulo nos mostra com a própria vida que, uma vez inteiramente nas mãos de Deus, os fatos e ocorrências da minha vida vão concorrer para o bem do reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus. Então pode ser que o que aconteça não produza para nós aparentemente algo tão bom, mas vai produzir para o reino de Deus, vai produzir algo bom para o reino de Deus. Então, por exemplo, a gente está lá com o bispo Minose, que já passou por tanta coisa, que eu falo: meu Deus, como é que pode isso? Eu fico tentando, quando eu tento imaginar o que um homem como esse já viveu na vida, eu fico confuso, porque é muito sofrimento, irmãos, é muita perda. Eu fico confuso com isso, porque eu falo: Deus, por quê? Que alguém com um caráter desse, com uma vida como essa, sofre desse jeito. E a Bíblia não deixa ninguém enganado. A gente olha para o apóstolo Paulo e ele vai dizer: Paulo apanhou mais que Jesus. Jesus levou uma quarentena de açoites, Paulo levou 5. Paulo foi apedrejado e deixado como morto. Sabe qual foi o crime? Pregar o Evangelho. Todos os apóstolos, nenhum deles teve vida fácil. Todos eles foram martirizados. Os que vieram depois dele também. Então o que a gente espera do cristianismo? Eu vou dizer o que a gente pode esperar, o que a gente deve esperar. Em primeiro lugar, a gente espera que Deus transforme a nossa vida cada vez mais, porque Jesus veio para isso. Porque aquele mesmo texto de Paulo em Romanos 8:28 que diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 29: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então o propósito de Deus é transformar vocêzinho aí e euzinho aqui, cada vez mais, a imagem do Filho dele. É isso. Então o que eu devo esperar do Evangelho? Que Jesus me transforme cada vez mais. O que mais eu devo esperar do Evangelho? Que as coisas que aconteçam comigo, que o pacote de situações que vão ocorrendo na minha vida, elas contribuam não para que eu tenha conforto, mas para que o reino de Deus se expanda de alguma forma, para que o reino de Deus se beneficie desse pacote de situações que acontecem comigo, com situações que às vezes eu nem entendo, com situações que às vezes eu fico perguntando: por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Mas mesmo nessas situações que eu não entendo, que de alguma forma o reino de Deus seja beneficiado com isso. Pode dizer amém? Então ali, por exemplo, em algumas horas ali com o bispo, a gente consegue ver a mão de Deus agindo no companheiro de quarto. A gente consegue ver a mão de Deus numa enfermeira que vem ali medir a pressão e medicá-lo. A gente consegue ver o reino de Deus numa situação que a gente fala: por que o homem desse está fazendo isso? Porque o reino de Deus vai ser glorificado e vai crescer através disso. Então as coisas que acontecem conosco não é para a gente espernear,
acontecerem conosco para nos derrubar, irmãos. Mas é para a gente aprender a depender de Deus. A mensagem do pastor Hernandes hoje de manhã lá no Café dos Homens foi brilhante, falando sobre o Elias, de Elias indo para o deserto. E ele disse naquela ocasião, ele disse assim: o deserto é uma agenda de Deus na vida de todo mundo. O deserto não é um ponto final, é uma agenda que Deus marcou com a gente, para tratar com a gente, para tratar com o nosso caráter. Porque no deserto a gente aprende a depender de Deus. E hoje de manhã eu quero dizer de novo o que ele disse para nós lá, os homens. Ele vai lá e fica sendo sustentado por garçons voadores, que eram os corvos, bebendo água do ribeiro, e de repente o ribeiro que ele estava bebendo água secou, porque ele mesmo orou para não chover. E como não veio chuva, ele orou para não chover, o ribeiro que ele estava bebendo água secou. Mas quando o ribeiro de Elias ali em Querite secou, as fontes de Deus ainda continuavam abertas. Então quando o nosso ribeiro se seca, o nosso deserto se seca, os mananciais de Deus continuam abertos. Quando o nosso celeiro se esvazia, o celeiro do céu ainda está cheio. Então nós podemos confiar em Deus e entender: o deserto é uma agenda de Deus na minha vida, não é um ponto final da minha história. Amém, irmãos? Então Paulo entende isso. E como é que você encara os fatos negativos que ocorrem com você? Como é que você lida quando você espera uma coisa e acontece outra? Quando a gente ora para que as coisas deem certo e dobra o joelho, Luizão, e com fé acredita, não vai dar, vai acontecer, e não acontece. Como é que a gente lida com isso? Com o inesperado, com a surpresa desagradável. Como é que a gente lida com os fatos negativos da vida? Paulo nos mostra essa lição. Vamos aprender a fazer as coisas concorrerem para que o Evangelho cresça cada vez mais. As coisas que me aconteceram. Agora veja o que aconteceu aqui no versículo 13. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Então alguns dizem que são 9.000, outros dizem que são 16.000 soldados, a guarda de elite do imperador de Roma. Paulo está dizendo: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está. Enquanto eu estou preso, ficam 2 ou ficam 4, eles estão ouvindo o Evangelho e crendo em Jesus. Enquanto eu estou preso, no outro dia, no revezamento, vem mais 2 ou mais 4, e o Evangelho está sendo pregado. E no outro dia o Evangelho está sendo pregado. E no outro dia o Evangelho está sendo pregado. Naquele período que ele ficou, de alguns anos ali em prisão, Deus manifestou da sua graça, salvando muitos daqueles soldados, que é o que ele testifica. No versículo 14 ele diz: muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então, irmãos, ao invés dos irmãos ficarem com medo de ser presos por causa da prisão de Paulo, nosso líder, nosso pastor, o fundador, meu pai na fé, ao invés de eles se intimidarem, aconteceu o contrário. Irmãos, é isso que Deus quer fazer com a nossa vida, com as situações que às vezes são terríveis. Eu às vezes me deparo, a gente ultimamente, todas as pessoas que eu vou orar, elas morrem. Eu fui visitar a Regina depois da cirurgia, teve uns engraçadinhos, falou: pastor, não vai não, ora de longe. Os engraçadinhos ali, que nem o Marcos, que está filmando a mensagem aí, né? Não vai não, ora de longe, pastor, não vai não, a cirurgia foi grave, você vai orar lá, vai que Deus leva, né? Então, se você tiver alguém que está muito mal, irmãos, quiser que Deus alivie o sofrimento, eu sou o cara. Eu vou lá e vou pedir para Deus curar. No dia seguinte, chega o telefonema, Deus levou. Então, a gente às vezes vai vendo Deus fazer algumas coisas bonitas em momentos difíceis. E às 2 da manhã você está com uma viúva chorando no seu ombro, esperando os homens truculentos do IML buscar o corpo, e você ainda consegue ver coisas bonitas em cenas assim.
você consegue ver ainda no semblante de familiares que no ambiente daqueles se reconciliam. E às vezes gente que não estava se olhando ou se falando há anos, no momento desse Deus promove reconciliação. Então Deus é o único que consegue agir no meio da desgraça, Deus. Ele é o único. Então vamos tentar levar isso para a nossa vida. E ao invés de a gente lamentar por as coisas que dão errado, ou porque a gente esperava de uma outra forma, ou porque foi algo muito inesperado, vamos falar: Senhor, eu quero fazer uma parceria contigo, para que através disso o teu evangelho cresça e o teu reino seja beneficiado, o teu reino lucre com essa situação ruim da minha vida. Porque Deus vai entrar nessa parceria com você. Amém, irmãos? Estava falando com o Dinho, né? A gente estava no discipulado lá na Regiane, Dinho, hoje, antes do culto aqui. Regiane está nesse processo de tratamento. E Deus, Ele não nos impede, às vezes, como você já sabe, de nos deixar entrar dentro da fornalha. Mas Ele diz: eu entro com você. Deus também não nos poupa da cova dos leões, mas Ele diz: eu entro com você. Então, em tudo, irmãos, Deus há de ser glorificado pelo pacote de coisas e situações que acontecem na nossa vida. Vamos usar as coisas para a glória de Deus. Porque Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 18, que as aflições desse tempo presente, elas não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, irmãos, um dia tudo vai se esclarecer. Um dia toda essa nuvem de dúvidas e de questões que a gente não entende vai se esclarecer. Mas enquanto não se esclarece, vamos dizer: Senhor, eu quero que o seu reino cresça, eu quero que o seu nome seja glorificado, e através desse pacote de situações da minha vida, que eu amaldiçoo, que eu não quero que aconteça, mas que estão acontecendo, eu quero que o Senhor seja exaltado e glorificado por elas. Amém? Charles Swindoll menciona algumas pessoas. Esse daí, por exemplo, é um membro da igreja dele. Ele testifica isso nesse livro, Paulo, Homem de Coragem e Graça. Esse livro é brilhante, recomendo para quem quiser ler. Se quiser eu empresto, mas me devolve. Ele diz sobre esse homem que, um homem de 40 e poucos anos, esposa jovem, e ele foi afligido por uma enfermidade que pegou todo o seu sistema nervoso central. Em alguns meses esse homem só mexia a sobrancelha e os olhos, mais nada, totalmente paraplégico. E Charles Swindoll, toda vez que ia visitar esse casal, ele voltava assim, triste, por um lado, mas por outro lado radiante, pela reação da esposa de Lulu Guerra, e pelo semblante que só mexia o olho daquele homem na cama. Ele falou: como é que pode um casal que foi tolhido, que foi roubado, um casal jovem, ativo na igreja, gente boa, e de repente a vida deles abruptamente é roubada, subtraída de tantas coisas bonitas que eles poderiam viver, porque agora está uma mulher jovem cuidando do homem que também jovem está na cama, e a vida deles agora virou isso. Mas quando ele ia visitá-los, ele saía de lá radiante com a recepção que tinha daquela mulher e com o olhar daquele homem que brilhava em cima de uma cama. Ele também testifica dessa outra mulher que era da igreja dele também, que num acidente uma moça 20 para 21 anos, recém-casada, ficou paralítica da cintura para baixo, e que alguns anos depois ela e o marido estão exercendo um ministério que está abrangendo mais de 20 países somente com pessoas deficientes. Então, ao invés de eles estarem choramingando e lamentando, eles estão trabalhando com outros deficientes, igrejas que têm deficientes. Esse ministério está alcançando pessoas que têm alguma deficiência física, e eles estão rodando o mundo para ministrar pessoas deficientes e que foram assim atingidas por um acidente, um infortúnio e perderam movimentos. Essa moça, junto com seu marido, está ministrando por todo lugar. Lisa Bieber, é isso?
Também lembro do marido que está em viagem, e ele está dentro de um avião, e ele diz assim: eu não posso falar alto, porque os terroristas tomaram o avião. E nós estamos aqui, algumas pessoas, planejando um ataque contra eles, porque alguém já pegou uma ligação aqui dizendo que já explodiram 2 aviões no World Trade Center, outro no Pentágono, e eles estão querendo matar mais gente. A gente vai planejar um ataque para tentar tomar o avião de volta. E ela grávida de 6 meses, com uma criança pequena, foi a última vez que ela falou com o seu pai. E eles heroicamente combateram os terroristas, e o avião caiu no local deserto, evitando a morte de mais centenas de pessoas através desse ato. E Charles Swindoll, conversando com essa esposa, com aquela barriga enorme, uma criança pequena, ela diz: olha, Deus permitiu que fosse levado um grande pedaço de mim, que foi meu marido. Mas cada vez que eu penso na atitude que ele teve, eu tenho coragem para viver. Aleluia. 10% do que somos se devem às coisas que acontecerem conosco. 90% do que somos se deve ao fato de como reagimos ao que aconteceu conosco. Amém? Como é que nós vamos reagir? Como é que você vai reagir? Então aquilo que nós somos são as consequências das coisas que aconteceram conosco. Conversava com uma jovem essa semana, irmãos. Que história de vida, uma moça tão jovem com uma história tão cheia de sequelas, tão cheia de traumas, que a gente escutei a moça por 2 horas, mas eu não sabia o que dizer para ela. Então ela é vítima de tantas situações que desde a infância vem batendo nessa menina já há muito tempo, desde a infância. De ver o que aconteceu no seu lar, com seus pais, com a sua família, e daí foi, e hoje está chegando uns 30, e uma situação de vida que a gente fica assim: meu Deus, como pode sofrer tanto? Então às vezes a vida nos leva a algumas consequências terríveis das coisas que acontecem conosco, mas nós seremos muito mais aquilo que é reação do que acontece conosco. Então reaja! Amém? Reage em nome de Jesus, porque essas coisas precisam cooperar para aquilo que Deus tem para fazer, para que o Evangelho se expanda e para que o reino de Deus se cumpra. O material de que é feita a grandeza é justamente a reação diante da adversidade. Qual é a nossa reação? A reação de Paulo foi essa. Talvez fosse eu ou você, a gente já está lá: que droga, estou pregando e apanho, estou pregando e sou apedrejado, estou pregando e agora estou preso, e já disseram que eu vou morrer, eu tenho sentença de morte, e cadeias nas pernas. E Paulo está diferente, ele está animando os irmãos, ele está dizendo mais para frente nessa mesma carta: regozijai-vos no Senhor, e outra vez vos digo, regozijai-vos. Irmãos, o que rouba a nossa alegria com tanta facilidade? O que rouba o nosso prazer de servir a Deus com tanta facilidade? O que nos tira da presença do Senhor, da casa de Deus, com tanta facilidade? Paulo diz em Romanos que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Bom, reações. Vamos cuidar com as nossas reações. Prosseguindo sobre isso, a gente vai para o versículo 15 agora, que diz assim: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, porfia, mas outros de boa vontade. Versículo 16: uns na verdade anunciam Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas cadeias. Então Paulo traz um grande alerta para todos nós a respeito disso aí, sobre motivação, sobre a intenção do coração.
Então, é isso que ele quer nos ensinar aqui. Ele menciona um alerta que tem gente fazendo a coisa certa, ou seja, pregando a Cristo, mas com a motivação errada. O que ele diz no versículo 15 e versículo 16. Então esse é um alerta para todos nós. Nós não podemos fazer a coisa certa com motivação errada. A menos, nós temos que fazer a coisa certa com a motivação certa. Por isso que o Davi no Salmo 139, depois de ter passado por bocas e boas, ele diz: Senhor, sonda-me, esquadrinha-me, veja se há em mim caminho mau, guia-me por caminhos eternos. Às vezes nós estamos trabalhando com a coisa certa, com a motivação errada. Às vezes nós estamos usando pessoas para conseguir coisas. Amém, irmãos? Às vezes estamos usando pessoas para conseguir coisas. E o que nós devemos é usar coisas para conquistar pessoas. Às vezes nós estamos com a motivação errada, agradando esse, agradando aquele, para conseguir o que nós queremos. Às vezes estamos fazendo algo que parece ser bonito, mas a motivação é: eu estou ali na frente vendo um benefício para mim. Então nós não podemos fazer a coisa certa com a motivação errada, porque Deus, Ele não vai no que estamos fazendo, Ele vai na sede, no nascedor das nossas intenções. Amém, irmãos? E nós somos profissionais em sermos manipuladores, em manipular situações, em manipular pessoas para conseguir aquilo que a gente quer, ou para chegar onde queremos chegar. Então esse é um alerta de Paulo, dizendo: olha, alguns, é verdade, pregam a Cristo, mas por inveja, ou por rivalidade, como diz aqui, porfia. Então o que está acontecendo? Tem gente fazendo a coisa certa, quer pregar Cristo, mas com a motivação errada, por inveja, por porfia, por contenda, para mostrar-se, para gloriar-se. Isso é um alerta para nós, para a nossa vida. Eu não sei todos vocês, mas nem todo mundo sobe aqui para pregar, e nem todo mundo está envolvido no ministério como eu estou, mas isso vale para outras esferas da vida. A lição daqui é fazer a coisa certa com a motivação certa. Amém? Isso nós temos que ter um cuidado. Às vezes tem gente se aproximando do outro porque o outro tem. Às vezes tem gente fazendo favor para o outro, ajudando o outro, e isso é certo, mas atrás dessa ajuda está uma expectativa de conseguir alguma coisa. Amém, queridos? Então me torno mais amigo do outro para usufruir do que o outro tem. E atrás de uma suposta amizade, de uma suposta ajuda, de um suposto socorro, de uma atenção mais próxima, de uma atenção mais carinhosa, está o interesse de algo que o outro pode me beneficiar. Isso é coisa de político. Amém, irmãos? Isso é coisa de político, de fazer politicagens para poder chegar onde eu quero chegar, para poder usufruir do que eu quero usufruir, para poder ter o que eu gostaria de ter, para poder fazer algo que me beneficie. Então Paulo traz esse alerta, e eu quero deixar isso frisado no nosso coração, porque não adianta fazer a coisa certa. E eu vou dizer mais: Deus não está nem aí para o que nós estamos fazendo. Vou repetir: Deus não está nem aí para o que estamos fazendo. Deus está preocupado com quem somos. Amém, irmãos? Como eu disse aqui domingo, eu posso estar aqui de segunda a domingo por 16, 17 anos. Quer se esconder de mim, vai lá em casa. Quer me achar? Vem aqui. Deus não está nem aí para isso. Está nem aí. Ele não vai me mostrar uma relação de um cartão de ponto. Nossa, hein? Caramba!
Tantos anos aí, terça, quinta, sábado, domingo à noite, arrebentou. Deus não está nem aí para isso, irmãos. Ele quer saber quem eu sou aqui dentro. É isso que interessa para Ele. Então, em tudo, na nossa relação até como pai, como mãe, marido, como esposa, para de manipular o outro para conseguir o que você quer. Amém? Para de manipular o outro para conseguir o que você quer. Não adianta fazer a coisa certa, mas com motivação errada. Não adianta querer agradar o outro para conseguir ali na frente o que você gostaria que acontecesse. Filipenses 2:3: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Irmãos, isso é sério, porque às vezes a gente se perde na fé, a gente se perde na vida, a gente se esfria no Evangelho, porque às vezes estamos falando: Senhor, eu estou fazendo tudo certo, mas a motivação está errada. No mesmo capítulo 2, 14 e 15, está lá: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais, estou dizendo que Deus está aí com o que somos, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Alguns fazem por vanglória. O que é vanglória, irmão? Vaidade. O que é vanglória? É destaque. O que é vanglória? Algo que passa. Não faça nada por vanglória, por contenda, faça por humildade, faça simplesmente pelo prazer de beneficiar, pelo prazer de ajudar, pelo prazer de socorrer, sem esperar nada em troca. Jesus se deu por nós, e mesmo que a gente não o aceitasse, Ele ia para a cruz do mesmo jeito. Amém? Ele ia do mesmo jeito. Você quer saber o que mais? Se toda a raça humana o rejeitasse, não só os judeus, mas toda a raça humana, ele iria para a cruz do mesmo jeito por nós. Então, caminha por aí. Grifa esse texto na sua Bíblia. Colossenses 3:17 diz: e o quanto fizeres por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando por Ele graças a Deus Pai. 23: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. O contexto aqui de Colossenses fala até de vida profissional. Aqui fala do conceito do escravo e do trabalhador. Fazendo todas as coisas, o que tem de gente que fica reclamando, que fica no corredor da empresa que trabalha, fazendo as coisas e metendo pau em todo mundo, metendo pau na empresa, metendo pau no gerente. Irmão, não faz isso, você se perde, você não avança, você não prospera, você não caminha. Não é isso. Fazer as coisas de coração, como ao Senhor e não como aos homens. E quando se fala em igreja, ainda muito mais. Tudo que você fizer, faça como ao Senhor, que você não se frustra. Não faça esperando que alguma coisa venha de bom para você. Não faça esperando que alguém pegue o microfone para dizer que você é maravilhoso, que você é uma bênção. Não faça esperando receber um presente aqui no domingo à noite. Faça ao Senhor, porque Ele não decepciona. É difícil para nós isso, porque a gente espera que os outros agradeçam, a gente espera que o outro abrace, a gente espera que o outro dê parabéns, a gente espera que o outro bota uma mensagenzinha no Facebook para nós, a gente espera reconhecimento, mas não é isso. Se a gente tiver reconhecimento de alguém, talvez falte o de Deus. É melhor não ter de ninguém e Deus nos reconhecer. Amém? E por último, Paulo diz que em
primeira instância e em última análise, Cristo precisa ser glorificado através de nós. Então, versículo 19 de Filipenses 1, para finalizar: porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração, pelo socorro do Espírito de Jesus, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda confiança Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em primeira instância, em última análise, Cristo precisa ser glorificado através de nós. Aliás, nós vivemos para o louvor da sua glória. Se a nossa vida não servir para glorificar a Cristo, ela não serve para absolutamente nada. E preste, porque nós precisamos servir para a glória de Deus. Aleluia. Até mesmo a nossa história, quando não estivermos mais por aqui, precisa glorificar a Cristo. Nossa história de vida precisa deixar um legado para os nossos filhos e para aqueles que um dia caminharam conosco. Sabe, o dia que eu me for, eu combinei com a Soraya que ela vai primeiro. Ela que sugeriu, eu aceitei. Ela que sugeriu. Eu falei, então não vamos discutir, a gente briga por outra coisa, por isso a gente não briga mais, você vai primeiro. Deixa as músicas escolhidas já e tal. Mas, se um dia eu partir primeiro, irmãos, minha mulher não vai dizer assim, foi tarde. Minhas filhas não vão dizer, não deixou saudade. Inclusive, a senhora está bonitona, uma onda, né? Se ela casar de novo, o cara está lascado. Quero ver ela na 25 de março com ela. Quero ver ele ser motorista dela para todo lado. Quero ver ele aguentar os 25 dias de TPM dela. Quero ver. O cara está roubado. O cara não vai dar conta, não. Não vai dar conta. Quero ver o cara passar aspirador em cima, lavar a louça embaixo, dar banho em criança, arrumar isso, arrumar aquilo. Quero ver ele brincar de mestre e mandou. E a senhora é o mestre. Quero ver. Então, quando eu me for, irmãos, vai ficar um legado. Vou deixar um legado. Paulo diz que Cristo seja engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, que Deus, irmãos, seja glorificado através de nós, que em primeira instância, em última análise, Jesus seja glorificado através da sua vida, Jesus seja glorificado através da minha vida, e que onde nós estivermos, irmãos, um testemunho de Jesus esteja em nós, e as pessoas identifiquem algo de Cristo em nós. Amém? Então, eu quero encerrar por aqui. Semana que vem a gente continua. Olha para essa figura aí, que é Filipenses, já no capítulo 2. A gente continua a tratar com isso. Então, feche os olhos aí em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Meu Deus, que a sua palavra continue a frutificar dentro de nós, a agir dentro de nós, a mudar a nossa vida, a nossa estrutura, a nos transformar, Senhor, em discípulos teus, em homens e mulheres de Deus, para que tu nos ensine esses valores, as reações que temos com aquilo que nos acontece e as motivações que temos com aquilo que estamos fazendo ou que vamos fazer. Que o Senhor venha nos sondar por dentro e por fora, que aprendamos a não ser manipuladores de pessoas, de situações, que nós tenhamos a motivação correta para fazer a coisa correta. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa as nossas vidas, para a glória do teu nome. Amém e amém.